Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para um bate-papo com vocês, eu e a irmã Elisângela. A do Senhor, como é que vai, Rede Conectados? Como é que vocês estão nessa quarentena? Como é que vocês estão passando? Estão estudando? A revistinha que já chegou, lendo a Bíblia, buscando mais o Senhor. Agora que temos bastante tempo, né? A gente não tem nem muita desculpa. É verdade, agora a gente tem bastante tempo, né, para se alimentar da palavra, né? A gente está agradecendo aqui ao Isaías, né? Abriu as portas da casa dele, que a gente possa estar conversando com vocês. Amados, nós estamos aqui hoje com um bate-papo. Sobre o quê? Sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje é o que são as promessas de Deus, né? Nós temos aqui como objetivo dessa lição entender o que significa a palavra promessa. Essa palavra que a gente ouve tanto, né? Tanto na igreja, fora da igreja. O que significa essa palavra promessa? Isso no dicionário e na Bíblia. Será se é a mesma coisa? Nós também temos outro objetivo, que é aprender quais os tipos de promessa que Deus tem para a nossa vida, para a nossa nação. O outro objetivo é compreender que Deus é comprometido com as suas promessas. No decorrer da revista, a gente está focando nesses três objetivos. E para começar na introdução aqui, ela coloca que as promessas de Deus sobre as nossas vidas, elas são inúmeras. E que nós precisamos conhecer essas promessas. E de que forma que nós vamos conhecer essas promessas? Só através da leitura da Bíblia. Precisamos ler Bíblia para conhecer o que Deus tem para cada um de vocês. Preciso ler Bíblia para saber o que Deus tem de promessas na minha vida. Então, o manual da promessa é a palavra de Deus. E para começar, a irmã Elisângela, ela vai estar conceituando aqui para nós o que é promessa. Bom, de acordo ao dicionário, de uma forma geral, promessa é aquela afirmativa que você faz para uma outra pessoa e você cumpre. Ela pode ser feita escrita, pode ser feita oralmente, falando, sem precisar de algo mais, onde só a sua palavra seja o suficiente. Então eu faço uma promessa, uma afirmativa com a intenção de cumpri-la e cumpri-la. No Novo Testamento, essa promessa ela era dada assim através de pactos que Deus fazia com os homens. Pactos esses que Deus cumpria em todos, independente de qualquer coisa, Deus cumpria, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele não precisava assinar papéis, ele dizia que fazia e ele fazia. A Bíblia ela foi feita para mostrar isso, para mostrar a fidelidade de Deus. No Novo Testamento ela já está de uma forma mais ampla. E aí a gente vai agora estudar mais um pouco e se aprofundar a respeito disso. Verdade, Elisângela, o interessante também que a gente pode perceber aqui que a revista coloca que essas promessas estão muito ligadas aos atributos de Deus. Não tem como separar promessa dos atributos de Deus. Atributos de Deus, né? E assim, eu fiquei pensando agora, o que será atributos de Deus, hein, Elisângela? O que será atributos de Deus? Alguém será? Alguém sabe? A fidelidade de Deus, a bondade de Deus, está muito ligada ao caráter de Deus, isso. A essência, né? A essência de Deus. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que são só dele, a onipotência, a onipresença, a onisciência. E aí os comunicáveis são esses, que a gente pode assim ver, que é a fidelidade, que é mais identificável a nós, né? A bondade, a justiça. Então, assim, a gente pode dizer que promessa é o compromisso de Deus com o homem. Mas Deus só tem promessa
para se cumprir na sua vida se você tiver compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, para a realização da promessa, a fé e a obediência, é o quê? Elas estão ligadas. Não se separam, elas estão atreladas uma na outra. Então, para que as promessas elas se concretizem na minha vida e na sua vida, há necessidade primeiramente de quê? Do agir da fé e da obediência. Né? E aquela conversa que a Bíblia é um manual de vida, isso é verdade. Você nunca vai saber o que Deus tem para você, o que Ele promete para você, se você não ler a Bíblia. Tá? Você não vai conhecer Ele. Você não vai saber o que Ele tem para você sem conhecer. Você tem que se aproximar dEle. Você tem que ver o que Ele tem lendo sua palavra. E Ele tem promessas futuras, que vai ser lá na eternidade. Tem promessas para hoje. Mas eu tenho que saber o que é e o que eu preciso fazer para que isso venha a acontecer. É verdade. É tão interessante, gente, essa questão da leitura da Bíblia. Não só para ela fortalecer a nossa fé, mas para que as promessas de Deus venham a se cumprir em nossas vidas. Por quê? Com a leitura da Bíblia, a gente vai conhecer as promessas e a gente vai entender como que as coisas do Senhor agem na nossa vida para que essas promessas elas venham fluir. Então, a palavra é necessário para que não surja pessoas distorcendo a palavra de Deus para colocar promessas nas suas vidas. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que as pessoas falam que tem promessa, mas essa promessa ela não está embasada na vontade de Deus, na palavra de Deus. Aí vem a questão que? Do ego. Do ego. Ela está embasada justamente na nossa vontade. Eu tenho vontade de fazer algo, ter algo, e aí eu pego um versículo isolado, ou uma parte da Bíblia, e acabo fazendo aquilo de uma promessa. Eu mesmo decidi qual é a promessa de Deus para a minha vida. E aí eu não vou saber diferenciar a promessa verdadeira da falsa sem palavras, sem conhecer a Bíblia. Porque foi uma promessa gerada pelo quê? Pelas nossas emoções. Uma promessa gerada pela falta de conhecimento bíblico, que leva ao quê? Distorções de textos bíblicos, né? Distorce a palavra de Deus, para quê? Para se enquadrar naquilo que a gente acredita que é uma promessa na vida da gente, né? E qual é o resultado disso? Gera pessoas o quê? Frustradas. E quando a gente não lê a gente não lê a Bíblia, o que a gente está fazendo? A gente está deixando de saber, além de saber o que Deus tem pra gente, a gente está tendo uma falta de reverência a Deus, porque ler Bíblia é reverência a Deus, e a gente tá deixando de agradar a Deus. Porque lá em Oséias, aquele versículo tão conhecido, que o povo perece por falta de conhecimento, e aí mais na frente ele diz, porque o meu povo se negam a me conhecer. Quando eu não leio Bíblia, eu estou me negando a conhecer Deus, a conhecer o que Ele tem para mim. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu quero morar com Ele, eu quero passar a eternidade com Ele, que eu creio nele, que todas aquelas palavras que a gente conhece no nosso meio, e enquanto as pessoas simplesmente falam, mas não praticam, porque ler Bíblia é praticar esse crer que você disse que tem nele. Verdade. Aí vai acontecer a dificuldade que está aí. A dificuldade das pessoas o quê? Discernir a voz de Deus da voz do homem. Da nossa própria voz. Que aí, na verdade é a nossa própria voz, né? É verdade. Aí, né, caiu o achismo, né, Elisângela? O achismo e outra coisa também que é muito perigosa, as profecias que acabam dizendo que você vai ser levita, sem eu nem saber distinguir o que é ser levita, que eu vou cantar, vou ser pastor, vou ser os 5 ministérios que existem, que é o que mais que as profecias chegam a ti. Ninguém diz que você vai ter que passar perseguição, ninguém diz que você vai ter que fazer isso ou aquilo de ruim. Geralmente essas profecias de hoje em dia, elas são muito voltadas para o nosso querer, para o que eu estou querendo ouvir.
Aí é complicado, porque como ela falou, depois as coisas não acontecem, gera frustração, pessoas dizendo que não acreditam mais em Deus, pessoas zangadas com Deus, porque eu acreditei em algo errado e gerei uma obrigação de Deus para fazer, cumprir em minha vida. Verdade. Então, esse primeiro momento, gente, essa introdução, ela coloca o seguinte: nós precisamos ler Bíblia para conhecer o Senhor e para saber o que o Senhor quer de nós, quais as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos ler Bíblia para saber qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nesse primeiro momento também a gente conceituou o que é promessa, né? O compromisso de Deus com a humanidade, o compromisso de Deus com você, mediante o quê? A fé e a obediência. Agora, a gente vai estar conversando sobre o tópico 2. Promessas condicionais. Você. As promessas condicionais, elas são aquelas promessas em que Deus põe alguma coisa que eu faço por questões de obediência para que isso aconteça. Por exemplo, para eu ser salva, qual é a condição que Deus põe? Que eu reconheça Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A promessa da salvação existe, mas existe uma condição para que isso aconteça. A Bíblia está cheia de condições. Condições materiais, por exemplo, um capítulo muito conhecido na Bíblia com condições de bênçãos e maldições é Deuteronômio 28, em que Deus classifica as bênçãos e classifica as maldições caso eu não o obedeça. Caso eu não cumpra as leis, os mandamentos, os decretos que Ele põe para nós. Se isso não acontecer, se não houver uma obediência, e quando eu falo obediência, é uma obediência na prática, não de achismo, não obediência de porque eu tenho um coração bom, Deus não vai fazer isso. Porque Deus é amor, mas Deus é justo. Ele é equilibrado, uma coisa não ultrapassa a outra, anda juntinho. Então, as promessas condicionais, elas nos trazem isso. Se o meu povo me obedecer, eles serão escolhidos meus, povo chamado meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, eu ouvirei. Então, para que Jesus ouça as minhas orações, os meus pedidos, para que eu possa conseguir as bênçãos que Ele tem para mim, eu necessito cumprir obediências, eu necessito cumprir os mandamentos que Ele colocou em nossos corações. E a Bíblia foi escrita justamente para isso, para que eu saiba diferenciar o que Ele está falando, o que é para fazer e o que não é para fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar alimentando o quê? Eu estou fazendo, cumprindo o quê? Se Gálatas fala lá no capítulo 5, versículo 19, os frutos da carne. Se eu for cumprir os frutos da carne na minha vida, deixar eles prevalecer, se sobressair na minha vida, o que é imoralidade sexual, é orgulho, todo aquele processo, eu não vou poder morar na eternidade com Deus. Eu não herderei o reino dos céus. Mas se o fruto do Espírito, que é bondade, alegria, todo aquele lá também, se eu deixar eles vir até mim e eles se sobressaírem em mim, então Deus vai dizer que eu vou herdar o reino dos céus. Então, as promessas condicionais você vai ver durante a Bíblia toda. Durante a Bíblia toda você vai... Deus diz que nós temos que prescrutar a palavra dele. O que é? Eu tenho que... Não é só ler a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que me perguntar o que é isso. Então eu tenho que tirar os princípios da Bíblia para a minha vida, para que eu tenha uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento, para que eu tenha aquela alegria no meio das dificuldades, para que Deus fale comigo, porque eu não posso ter comunhão com Deus se eu estou em pecado. Eu não tenho como. Então, são promessas que Deus cumpre, que as pessoas gostam muito de dizer, Deus vai te honrar.
Deus vai te honrar. Mas como Deus vai me honrar? Como é que eu estou para Deus me honrar? Não basta só eu falar que Deus vai me honrar. Não basta só eu estar dentro de uma igreja. Não basta eu decidir que é o jeito que é bom, que eu estou bem na presença de Deus. Então as promessas condicionais, ela vem através da obediência. Deus só vai fazer se houver uma obediência e uma entrega a Ele, uma comunhão com Ele. Essa é as promessas condicionais. E é interessante nessa questão de promessa, a questão do tempo, né, Elisângela? Como a questão do tempo é aquela feridinha lá. As promessas, Deus aqui, na maioria das promessas, Ele não dá tempo determinado para que as coisas aconteçam. Até Então, porque a lógica. Ele prova a nossa fé, né? E a lógica de Deus não é bem a lógica do homem, né? Veja bem, quando fala assim, eu, assim como vocês, a gente cresceu ouvindo é o final dos tempos, é o final dos tempos. Mas o final dos tempos, gente, aconteceu desde quando o Senhor Desde subiu. o século I. Desde quando o Senhor subiu foi o final dos tempos. Entendeu? Então, assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tem promessa que é instantânea. E a promessa condicional, justamente, Deus está dizendo, para tu conseguir, tu tem que esperar. E Aí é o tempo agir. Pode ser instantânea. E não é fácil esperar. Tem uma que é pouco tempo, né? Tem coisas que acontecem hoje. Tem gente que diz assim, eu senti vontade de comer alguma coisa, de repente chega alguém, com aquela coisa que você queria comprar ou comer e acontece. Isso. E tem coisas que você está esperando uma vida. Há anos. Espera uma vida. Anos. Espera décadas. Esses dias uma pastora falou que estava esperando, tinha 30 anos que ela orava para o marido dela converter. 30 anos. Agora esses dias que ele veio converter. Então, o tempo, a Bíblia está cheia de exemplos, Deus fez a promessa a Abraão, ele foi ter o filho lá 25 anos depois, com 100 anos. Deus também faz maravilhas durante essa espera, porque durante essa espera dele, teve a comunhão dele com Deus, Deus ia lá conversar com ele, enquanto ele descansava debaixo da árvore. Então, coisas maravilhosas aconteceram, inclusive a forma como aconteceu a concepção desse filho com uma mulher velha, totalmente já fora de cogitação de engravidar, humanamente estéril, e um senhor também velho, que a gente se olhasse hoje, a gente diria, não tem mais condições. É assim, o sobrenatural acontece durante essa espera dessa promessa. Em questão do tempo com promessa, né? A questão dela ser instantânea, dela demorar um pouco, né? Que nem ele falou, um pouco, 25 anos, um pouco. Agora vocês imaginam Caleb esperar 45 anos para ver a concretização de uma promessa. E eu li um livro uma vez que ele falava assim, que Caleb foi sustentado pela adoração. Olha o poder da adoração aí, amados. Caleb sustentou esse sonho, aguardou essa promessa durante 45 anos, sustentado pela adoração. O que essa adoração trouxe para ele? Renovo, persistência. Sustentou. Foram que sustentaram o aguardar da promessa de Caleb. E essa adoração também fez com que ele não murmurasse, fez com que ele não se afastasse do Senhor, porque hoje em dia tem muita gente que se afasta, é de Deus, se você pergunta se é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de Deus, mas se afasta por qualquer coisa. Zanga por qualquer coisa. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou assim. Não tem renovo, Eu né? sou assim, não eu vou continuar renova. assim. Não existe pessoas em Cristo sem mudança. E não é mudança só na hora que você disse que aceitou Jesus como seu salvador da sua vida. É aquela mudança diária. De dentro para fora. É por isso que Deus diz, ireis e não pequeis. O que é? Tem aquela ira dentro de você, guarde ela para você. Você não tem que botar ela para fora, porque a partir do momento que você põe ela para fora, ela já não é mais... Você não está sendo uma pessoa de Deus, mas em atitude. Estou falando em atitude. Então, é algo que a gente tem que prestar bem atenção nas nossas atitudes, nos nossos atos, porque a gente peca por pensamento, palavras, atos e omissões. Então, essas atitudes que a gente peca, esses pensamentos, que são coisas às vezes que é o que mais a gente peca,
durante o dia, talvez o pensamento é o que nos faz a gente mais pecar, porque que os nossos pensamentos, é o nosso maior inimigo, assim. É onde vem muita coisa na nossa cabeça e a gente tem que saber não deixar ele fazer ninho no nosso coração, ele descer. Então, como que eu vou conseguir fazer isso se eu não estou em comunhão com Cristo? Se eu não estou conhecendo a palavra, se eu não estou lendo a palavra? Tem uma frase que é muito interessante que diz que você quer saber como é que você fica quando você deixa de ler a Bíblia? Fique sem tomar banho uns 3 dias. Você vai ficar cheiroso, você vai ficar uma pessoa agradável para os outros e para você mesmo. Olha a importância da Bíblia, né? Não tem como, amados. Eu falo isso com toda a convicção, você pode perguntar para todo mundo. Não tem como hoje a gente conseguir permanecer de pé sem leitura, sem conhecer a palavra. Qualquer vento, qualquer situação derruba a gente. Porque a situação não é o pensar no pecar, é materializar esse pecar. Porque do pensar até o materializar, aconteceu muita coisa. Mas que tem alguém que não pensa em pecar? Gente, pensar, pensa. É por isso que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Nos encher de esperança, né? Nos fortalecer, ser sustentado pela palavra. Essas promessas só vão se concretizar sobre as nossas vidas se nós tivermos esse compromisso com Deus, de estar procurando constantemente a obediência. Obediência. É isso aí, volta lá para os atributos de Deus. Se nós não tivermos a convicção de que Deus ele tem uma lógica, e essa lógica dele plaina sobre os atributos dele, nós não vamos compreender o tempo de Deus nas nossas vidas, para que essas promessas se cumpram. Paulo diz que quando você tiver assim, muita coisa na cabeça, pensando em muita coisa ruim, muita coisa, ele diz, começa a pensar em coisas boas, começa a pensar em coisas honradas, coisas que vai te edificar, coisas bonitas. Tiago diz, lá em Tiago 1, ele diz que você não pode deixar o pecado conceber. O que é isso? Se você pensou, viu alguma coisa que vai te fazer pecar, o que você tem que fazer? Se você viu, tira a sua visão disso. Se você pensou, busque pensar em outra coisa. Porque se ela descer, ela vai conceber. Se você conceber, você vai engravidar aquilo. O que é engravidar? Você vai trabalhar o pecado já no seu coração. Aí, desceu pro coração, já não tem jeito, pecou. E aí, quando você vier parir esse pecado, aí é onde você vai concretizar, você vai materializar esse pecado. E tudo isso que a gente está conversando agora cai na promessa com condição. Condicional. Condicional, com condição para nossas vidas. E o descumprimento dessa condição, né? Isso plaina tudo sobre a questão da obediência e conhecimento da palavra de Deus. Não adianta. Para obedecer tem que conhecer. Como é que você vai obedecer ao que você não conheça? E cá para nós. É inadmissível você dizer que é servo do Altíssimo e não conhece as regras dele. É inadmissível, é triste, né? Isso não traz bagagem para o nosso espírito. Nós precisamos fortalecer, alimentar esse espírito para que as coisas elas possam surgir nas nossas vidas, né? De uma forma em que não seja tão dolorosa, que seja mais suportável. Porque é difícil, não é fácil. Eu entendo, ainda mais quando a gente está novo, cheio de sonhos. Porque a juventude coloca a gente como se a gente fosse super, né? A gente não adoece, temos o tempo ao nosso favor. Mas a Bíblia também adverte que a gente fazer o que na nossa juventude? Buscar o Senhor na sua juventude, na sua mocidade, enquanto você tem vigor, enquanto você tem tempo, enquanto há tempo. Temos que buscar o Senhor na nossa juventude. Um exemplo, as nossas igrejas agora, elas estão fechadas. Está todo mundo reclamando, estou com saudade de voltar para a igreja, e realmente está fazendo falta.
A gente sabe que ela vai voltar, que é só temporário. Mas se você nunca mais pudesse voltar à igreja, como que ficaria a sua edificação em Cristo? Você depende da igreja para estar em Cristo? Ou a igreja é mais um complemento para você estar em comunhão? Então, se nunca mais você pudesse ir na igreja, você deixaria? Como é que você fazia? Você esfriaria na fé? Como é que você faria? Como é que estaria a sua fé hoje? Sabendo que você nunca mais ia poder voltar à igreja. Como é que continuaria a sua obediência? Então a gente tem que estar preparado para o que pode vir a acontecer também. A luta para uma igreja ser perseguida aqui no Brasil, ela está crescendo cada vez mais e está ganhando espaço. A gente tem que saber como é que a gente está em Cristo, independente de onde nós estejamos. Independente de como nós estejamos. Tá certo. Acho que está certo. Amados, continuando aqui o nosso tópico 3, ele aborda as promessas incondicionais, que não depende da fidelidade da Daisene, não depende da obediência da Daisene. Tem coisas, tem promessa na minha vida, na nossa vida, que não vai depender do nosso comportamento, da nossa santificação, mas ela vai acontecer independente de alguma atitude ou da minha vontade. Quais seriam essas promessas? Nós podemos citar aqui o quê? A presença de quem? Do nosso amigo, do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela independe de mim. O próprio nascimento de Jesus por uma mulher Não dependeu de ninguém. Foi uma agir de quem? Do Espírito Santo. A volta de Jesus à Terra vai depender de mim? O arrebatamento. O arrebatamento não vai depender de mim, a volta de Cristo. O milênio. Isso, o quê? A permanência da igreja não depende de mim. Então, o que... Da igreja espiritual. Isso. E o que isso traz? Isso traz o quê? Isso traz a vontade soberana de Deus sobre a humanidade, sobre a criação dele. Então, essas promessas, ela vem demonstrar o senhorio de Deus sobre a humanidade, a quem ele criou, né? A quem ele colocou no mundo para um determinado tempo. Então, o soberano de Deus, ele independe da minha vontade. Essas promessas, ela não está ligada propriamente à humanidade, mas o que? O desejo de Deus para a humanidade. Não é isso? E as promessas de Deus, mesmo ele impondo condições a nós, a soberania dele não se perde, continua. A gente faz essa parte, algo que ele mandou, mas debaixo da soberania dele. Soberania lógica dele, né? A essência dele, não abre mão. Por que ele não abre mão? Ele não abre mão, por quê? Porque ele é um ser divino. Até ele mesmo tem compromisso com o quê? Com a palavra dele. E essa é a promessa. Eu sou fiel, por amor a mim. Sou fiel, ele é fiel à palavra dele. Se ele faz alguma coisa por mim, é porque ele já disse que ia fazer. Então ele faz. Agora, amados, antes de qualquer coisa, da gente ficar se perguntando aonde estão as promessas de Deus nas nossas vidas. Eu quero fazer aqui umas perguntas, mas essas perguntas que sirvam como reflexão para mim e para você. Para mim. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? A sua mente, ela plana por lugares onde Cristo andaria? E essas respostas respondam dentro da palavra, não no que vocês acham. Só pensa nisso. Pensa, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Só pensa nisso. Porque a gente só cobra. Mas assim, o que você está fazendo? E uma pergunta boa. Você sabe o que Deus quer que você faça? Dentro da palavra? São coisas que a gente deve refletir. Até mesmo nesse tempo que você está vivendo, que é o tempo da juventude, de achar que tudo não acontece comigo, mas acontece.
que a Bíblia fala, vigiar. Vigia. Quando a gente é jovem, a gente acha que vai ficar velho. Por isso que a gente acha que tem muito tempo. Mas tem muito jovenzinho morrendo hoje na idade de vocês. Então é necessário que possa ser compreendido, né, essa promessa que Deus tem para a sua vida. A ligação dessa promessa com a fé e com a obediência. A ligação dessa promessa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazer o quê? Sabedoria, vai nos fortalecer. Discernimento, que é muito, nos dias de hoje, um dos dons que eu acho muito importante, muito necessário hoje é o discernimento. O discernimento é algo assim... Ainda mais nessa fase, necessário nessa fase da vida, que é a fase da escolha. O tempo seu, o tempo da escolha. Tempo da escolha. Porque daqui mais algum tempo vai ser o tempo do plantio. Então esse tempo da escolha é perigoso, é muito perigoso. Mas o que nós queremos deixar hoje para vocês é a compreensão de que existe promessa para a minha vida e para a sua vida. Que existe um tempo. E nós vimos que esse tempo, né, ele pode ser agora, instantâneo, ele pode demorar um pouco, ele pode demorar muito. E que existe uma promessa, e essa promessa ela pode ser individual, ela pode ser coletiva, ela pode ser a promessa, ela pode ser diferente para você, diferente para mim. A mesma promessa, não pode ser que não seja para Elisângela, pode ser que não seja a minha. Então, há promessas diferentes? Sim, há promessas diferentes. Nesse estudo aqui, eu tinha uma dúvida. Eu pensava, Elisângela, que não existia promessa de casamento. Olha, existe promessa de casamento. Existe promessa de casamento, né? Foi o que aconteceu com quem? Com Isaac, não foi isso? Então existe promessa para todas as áreas das nossas vidas. Bastamos que nós conhecemos mais o Senhor, chegamos mais perto de Deus, que Deus tem algo especial para você e para mim. Mas essa lição, hoje, o foco dela é o que são as promessas, né? O que Deus quer que a gente faça para que essas promessas venham trazer à tona para nós, Ele venha trazer à tona para nós. E nós sabemos que sem fé e sem obediência é impossível agradar a Deus e essas promessas vêm para nossas vidas. E existe a promessa da colheita, que é em cima do que nós plantamos. Você planta, você colhe o que você planta. Que é certeza que nós vamos colher, é certeza. Agora, o que estamos plantando? Se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Mas e se não estamos plantando? Porque muitas vezes a gente acha que está dentro da igreja e está seguro das más colheitas, das más... Está blindado, né? Está blindado. Mas dentro da igreja a gente comete erros, a gente peca, muitas vezes pecados que nem são, não tem arrependimento ainda, não tiver. É por isso que Deus diz que se o meu povo se chama